Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se. Continuando aqui o assunto relacionado ao oitavo ano, a gente já falou um pouquinho sobre regionalização e aí eu decidi aqui desativar a câmera e ligar os slides para a gente poder aprender um pouquinho sobre um mundo dividido. A gente vai aprender um pouquinho de história agora, aplicada, claro, à geografia, aplicado às relações econômicas, às relações de interação do homem com a natureza e do homem com ele mesmo. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre essa disputa que foi tão famosa aí, que foi tão falada, tão comentada entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, deixa seu like, ativa sua inscrição, ativa o sininho, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos começar. Bom, essa aí é uma outra forma de regionalização, como eu expliquei para vocês. Esse critério de regionalização é o critério político, econômico e ideológico, né? Essa regionalização que a gente conhece como mundo bipolar, que já é pretérito, né? Já é passado, se encerrou em 1991 com a queda da União Soviética, mas a gente vai já chegar lá, tá bom? Antes de mais nada, eu queria que vocês lembrassem que a regionalização é uma diferenciação do território ou do espaço. Né? Você diferencia o espaço geográfico de acordo com diversas características, podem ser elas fisiográficas, sociais, econômicas ou políticas e ideológicas, como é o caso dessa regionalização que nós vamos aprender hoje. Lembrando que existe uma diferenciação, esse é o critério para regionalizar, para a categoria região. A gente tem a Guerra Fria, que foi tão famosa, que ela vai desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a queda da União Soviética em 1991, beleza? A gente tem o capitalismo representado e defendido pelos Estados Unidos da América contra o socialismo representado e defendido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que englobam aí diversos países, como por exemplo a Rússia, né, um principal deles. Bom, a Guerra Fria, passando bem rapidamente sobre a Guerra Fria, a gente tem os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são justamente os Estados Unidos e a União Soviética. É bom lembrar que eles estavam juntos, né, que eles venceram a guerra juntos ali contra as forças lideradas principalmente pela Alemanha. E aí a gente tem a divisão do mundo em uma ordem bipolar. Basicamente, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a sua influência mundial, né? Cada um ficou com uma parte do globo, e aí os Estados Unidos, como eu falei, defenderam o sistema econômico capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defenderam o sistema econômico socialista. A Guerra Fria ela é marcada por uma guerra armamentista e de inovações tecnológicas. Durante toda a Guerra Fria, a gente teve essa relação aí de uma corrida mesmo, de quem inventava primeiro, de quem inovava primeiro, de quem ia para o espaço, de quem ia para a Lua, né? Muita coisa inventada, né? Muita coisa para fins de marketing, porque é como se fossem dois alunos populares da sala tentando ganhar a popularidade da turma inteira, né? Cada um defendia suas ideias, dizia que as suas ideias eram melhores do que a do outro. E aí a gente tem a disputa pela influência do mundo, basicamente forçada por esses dois países. É importante lembrar que os países que se alinharam à União Soviética, alguns fizeram parte ativamente da União Soviética, né, se uniram a essa união, né, como país mesmo, e outros apenas apoiaram a causa, mas continuaram países independentes. É muito importante que vocês lembrem disso, beleza? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas características, é só consultar as aulas de história que tratam sobre Guerra Fria.
E a gente teve os países capitalistas que todos eram independentes, né? Porque a ideia do capitalismo é justamente uma das premissas básicas do capitalismo, é justamente a liberdade individual, tá bom? E aí a gente tem uma ausência dos conflitos militares diretos, ou seja, não houveram ataques, não houve derramamento de sangue diretamente entre esses dois países, né? Os Estados Unidos não mandou tropa para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nem o contrário, né? Por isso que é chamado de Guerra Fria, porque foi uma guerra que não teve sangue, beleza? É importante que vocês lembrem o porquê do nome Guerra Fria, né? A gente sabe que foi uma guerra que não teve sangue e por isso ela é chamada de Guerra Fria. Mas nas entrelinhas, nos bastidores, nós sabemos que Estados Unidos e União Soviética financiaram algumas guerras de países terceiros, e isso também a gente aprende na história. Então, diretamente eles não se enfrentaram, mas eles ajudaram alguns países menores em algumas causas pessoais desses países. Beleza? Tudo isso em busca de influência. A gente tem o Muro de Berlim, que é o símbolo do mundo bipolar. Basicamente, a Alemanha ela sai como perdedora da guerra, né? E ela é dividida lá em Berlim. É uma decisão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criar esse muro em 1961. E aí se cria um muro no meio da cidade de Berlim. De um lado, do lado direito, do lado leste, a gente tem a Alemanha Oriental, que era regida sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E do lado oeste, do lado ocidental, a gente tinha a Alemanha Ocidental, que era capitalista, que era liderada, apoiada, regida e defendida pelos Estados Unidos da América. E aí a gente tem esse símbolo criado na cidade de Berlim, que divide a Alemanha em dois, como basicamente o simbolismo do que aconteceu com o próprio mundo. Ficou dividido de um lado, socialismo, e do outro lado, capitalismo. É claro que a gente conhece muitos relatos provenientes do Muro de Berlim, de mortes de pessoas que tentando atravessar, principalmente do lado oriental para o lado ocidental, né? Porque a gente sabe que o socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ele trouxe muitas contradições e trouxe muitos problemas para as pessoas que viviam sob esse sistema, né? E muitas pessoas tentaram literalmente fugir desse sistema e eram mortas, famílias foram separadas por conta desse muro. A gente conhece inúmeras histórias. O Muro de Berlim ele é então derrubado em 1989, já na decadência brusca da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desfaz totalmente em 1991, beleza? A gente tem agora uma espécie de introdução daquilo que a gente vai conhecer sobre esses dois sistemas econômicos. Hoje, a gente vai tratar apenas sobre capitalismo e suas premissas básicas. A gente vai precisar saber o que é capitalismo e vai precisar saber o que o capitalismo defende, o que ele prega, o que é que ele é, beleza? As premissas básicas do capitalismo. Primeiro, a propriedade privada dos meios de produção. Quem pode comprar a máquina, compra e produz, né? A propriedade ela é privada, ela pertence a alguma pessoa ou algumas pessoas, né? É a ideia de que aquilo é meu, né? Então a gente tem aí a propriedade privada dos meios de produção. Como eu falei, quem detinha os meios de produção, quem tinha condições de ter esses meios de produção, que conseguiam ter acesso a essa propriedade. A busca do lucro, né? É nesse momento que se intensifica aquela ideia de que eu não vou produzir só para consumo, eu vou produzir para busca do lucro, obtenção do lucro. E é aí que a gente começa com aquele problema que é
problema ambiental, problema político, problema ideológico, problema social, que são diversos problemas que englobam a busca exacerbada do lucro, sempre buscando mais e mais e mais e mais, né? A produção é com base no trabalho assalariado, né? Uma coisa que o capitalismo defende é que existe a liberdade individual das pessoas que estão inseridas nesse sistema de produção. Então, elas são assalariadas, elas têm a liberdade de vender a sua mão de obra, de vender o seu trabalho para ganhar um salário mensal decorrente desse trabalho realizado. É baseado também numa economia de mercado. O capitalismo é baseado nessa economia de mercado, ou seja, é regido pelo mercado, é orquestrado pelo mercado, né? A gente tem a livre concorrência e a livre iniciativa. É a ideia do empreendedorismo, é a ideia da concorrência saudável, que a gente tanto sabe. E aí a gente sabe que nas entrelinhas também essa concorrência pode ou não ser tão saudável assim, né? A gente sabe que às vezes ocorre algumas mazelas aí nessa livre concorrência. Mas basicamente, o que é que diz o capitalismo? Se eu fabricar uma cadeira, uma outra pessoa pode fabricar também uma cadeira e concorrer comigo. O produto que for melhor, num preço mais acessível, é o que vai ganhar o cliente. É basicamente essa uma premissa básica do capitalismo. E aí a gente tem, claro, a liberdade individual, cada um é livre para fazer o que bem entender, claro, regido pelas regras do bem comum, né? Elas podem fazer o que quiser no sentido de mercado, ela pode escolher no que vai trabalhar, ela pode escolher trabalhar, ela pode escolher abrir uma empresa, se ela quiser abrir uma indústria, basta que ela tenha as condições e as oportunidades para fazer isso, beleza? E aí a gente tem algumas contradições do capitalismo, e aí a gente, claro, a gente tem coisas boas e também coisas ruins. Podemos dizer que são mais coisas boas do que coisas ruins? Depende muito do ponto de vista, assim também como o cenário contrário, depende muito do ponto de vista, porque depende de quem analisa, beleza? As contradições, a primeira delas é as desigualdades sociais. É muito simples. Se no capitalismo a gente sabe que uma pessoa tem, porque ela tem condições de ter, automaticamente você sabe que a outra pessoa não tem. Então, o capitalismo ele é desigual em essência. A desigualdade é um sinal de vitalidade, de força, de saúde do capitalismo. Porque se existir igualdade, não é capitalismo, porque se um tem, o outro não tem. Então, o capitalismo é basicamente desigual em sua essência, beleza? A gente tem aí a exploração da mão de obra. Quanto mais você explora, mais você recebe o lucro. E a gente tem salários mínimos, 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 e aquilo que o Karl Marx chamou de mais-valia. Ou seja, o trabalhador produz o seu salário em um dia e no resto do mês ele trabalha de graça, porque ele só gera lucro para a empresa. A gente conhece isso como mais-valia, essa diferença entre aquilo que ele produz e o que ele de fato ganha. O trabalhador assalariado ele nunca ganha aquilo que ele produz, ele sempre ganha muito menos do que ele produz. E a mais-valia ela é cada vez maior, e ela é intensificada principalmente pela técnica, pela tecnologia e pelos meios de informação e comunicação que a gente tem hoje. E aí a gente tem, claro, a exploração exacerbada dos recursos naturais, a gente tem um desrespeito ao meio ambiente, um desrespeito à natureza e uma separação do homem com a natureza. O homem ele se distancia cada vez mais da natureza e se coloca à parte, se coloca fora da natureza e passa a explorá-la de forma desenfreada. A gente sabe disso. Muitos impactos ambientais já estão acontecendo por conta dessa produção desenfreada e a natureza já tem respondido com o seu desequilíbrio na busca do retorno ao equilíbrio, beleza? Um geógrafo muito famoso chamado Alexander von Humboldt, que foi um dos primeiros geógrafos, ele defendia que a natureza ela tem um equilíbrio dinâmico e o único ser que consegue retirar esse equilíbrio é o homem. Então, à medida que ele tira esse equilíbrio, né,
a natureza ela tenta se reequilibrar novamente. E aí surgem os desastres ambientais e tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vê no jornal todo dia. O desmatamento, a seca, a falta de chuvas, o excesso de chuvas e etc. E aí, para finalizar, a gente tem as fases do capitalismo, né? Só para a gente fechar esse estudo sobre capitalismo e na próxima aula a gente já partir para socialismo. Primeira fase, a gente tem o comercial ou mercantil, que também é chamado de mercantilismo. Ele vai do século XV ao século XVIII, a mais ou menos o início do século XVIII, basicamente é regido pelas grandes navegações, pelos países europeus que vão descobrindo novas terras e passam a acumular riqueza a partir da exploração destas. Um exemplo claro é Portugal, que vem explora o Brasil para poder pagar sua dívida com a Inglaterra. Então, nesse momento, ela enriquece ainda mais a Inglaterra fica cada vez mais rica e o Brasil, que está na outra ponta, vai ficando cada vez mais pobre de seus recursos naturais. E a gente conhece da história todas as mazelas que decorreram dessa relação. A extinção dos índios, o desmatamento, a exploração, a extinção do pau-brasil e etc. A gente tem a fase do capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XIX, basicamente a intensificação da produção após a Revolução Industrial. Quando surge a máquina, ali primeiramente justamente na Inglaterra, a produção ela é muito acelerada, porque o maquinário ele acelera demais a produção. E cada vez mais se extingue a presença do homem. Quanto mais máquinas, menos homem. E isso aconteceu no decorrer da história até hoje. E o imperialismo europeu, que é seu ato de colonização e de exploração, ele aumenta também sobre a África e a Ásia. A gente sabe que a África, principalmente, foi muito explorada também pela Europa, né? A gente sabe disso. E aí a gente tem a predominância do liberalismo econômico, que diz o quê? Que o Estado, com E maiúsculo, que representa a nação e seu poder, ele não tem a influência, não deve ter a influência no mercado. O mercado deve agir por conta própria. As empresas devem agir por conta própria e o Estado só precisa observar, supervisionar, mas não interferir. Beleza? E aí a gente tem aí o capitalismo financeiro, que vai do século XIX até a década de 1970, e aí os bancos eles entram nesse sistema produtivo e passam a ser predominantes na economia. Aí a gente tem também o surgimento das empresas multinacionais, que são aquelas empresas que saem de seus países ricos e vão explorar nos países pobres a mão de obra e a matéria-prima, que são, obviamente, mais baratas nesses lugares. Então, as multinacionais elas perduram aí até hoje, mas essa inserção aí ela é marcada até a década de 1970. E a gente tem o capitalismo informacional, que ele vai desde a década de 1970 até hoje, com a revolução tecnológica, com o uso dos computadores, com o advento da internet e todas as outras coisas que acompanharam essas invenções e essa revolução, que foi a revolução tecnológica. E a gente tem uma inserção de um caráter informacional na produção das relações humanas. Como eu falei, quanto mais técnica, menos a presença do homem. Quanto mais técnica, menos a relação do homem. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Bom, esse foi o estudo de hoje. Essas são as fases do capitalismo. A gente aprendeu um pouquinho hoje sobre Guerra Fria, uma introdução ali, um resumo da Guerra Fria, que a gente tem acesso através das outras disciplinas, como por exemplo a história, e a gente tem um estudo basicamente para que a gente possa entender o que foi a Guerra Fria a partir do estudo dos sistemas econômicos, dos sistemas de produção, e a gente inseriu hoje o capitalismo. Próxima aula a gente vai, claro, para socialismo. Deixa seu gostei no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu comentário com uma pergunta ou com uma sugestão de conteúdo, tá bom? Um forte abraço e até mais. Fui!